Olá, como vocês fazem para ser tão informados? Alguma newsletter, canal de notícia? Não, eu vejo notícia Tudo. semana, vou acompanhando. Mas eu sento e tento, no máximo da minha capacidade, obviamente que eu não sou perfeito, também não sou especialista em tudo, né? Tanto que eu evito falar aqui de alguns tópicos. Eu não sou doutor em tudologia também. É que a gente tem um interesse em muitos assuntos, então a gente lê a respeito mesmo, a gente gasta tempo e vida lendo e se informando, né? E não é de uma fonte só, eu sempre fico meio atônita, porque a gente recebe muito pedido disso, onde vocês se informam? Como se houvesse uma enciclopédia onde a gente fosse lá bater o ponto, mas isso seria estar dentro de uma bolha, se a gente tivesse uma fonte só. Não é assim que você se informa, você se informa consumindo muitas fontes. Mas mais do que isso, mais do que consumir fontes de notícias, é importante você construir o seu arcabouço teórico, né? Para entender, por exemplo, eu fiz jornalismo, então a questão de entender como o discurso é construído, fio condutor, tudo que está ali relacionado à teoria do jornalismo me ajuda a embasar a escolha da qualidade da informação que eu consumo, por exemplo. Consumo é ótimo. E o Leon é analista de relações internacionais, então ele tem um arcabouço teórico que o ajuda a ler as notícias. É porque assim, gente, parece que a gente tá falando de assuntos muito diversos, só que se você for pegar os assuntos dos quais eu falo aqui, você vai ver que tem tecnologia e política internacional, coisa relacionada ao internacional. Aí como esse campo do internacional, né, ele é tão amplo, parece que é uma variedade muito grande de temas, mas na verdade normalmente eu trago isso de volta para minha área de especialidade, que é relações internacionais. Normalmente eu vou terminar numa análise política, você vai ver que tudo tem, em algum lugar vai ter referência a alguma coisa relacionada à guerra, porque é as coisas que você se preocupa em relações internacionais, né? Aí parece que eu sei, mas não, porque eu tenho 4 anos e meio de graduação. Eu fui última turma da PUC a graduar em 4 anos e meio. Depois eles passaram o curso para 4, teve reforma curricular, mas 4 anos e meio não foi porque eu atrasei, não. Era o normal mesmo. Eram 9 semestres, né? E também depois eu fiz mestrado na Alemanha em estudos europeus, que já é um subcampo das relações internacionais. Mas estudos europeus por si só já é um negócio mega amplo, assim. Você tem área desde coisas culturais, aula desde coisas culturais, economia, direito. Eu tive aula de direito europeu, tá? Teve uma época que eu sabia muito, você podia perguntar caso específico que tiveram que resolver no nível europeu em alguma corte. Eu sabia. Claro que eu não lembro mais de muito dessas coisas porque eu não me foquei mais, mas você estuda muita coisa ali, né? Inclusive eu fiz até um estágio no centro lá de estudos em línguas de minoria. Teve época que eu sabia o que você quer saber de línguas de minoria. Eu sabia tudo lá na hora. O que eles estão fazendo para preservar as línguas de minoria, os conflitos relacionados. Por que em toda conferência de língua de minoria que você vai, tem 1 zilhão de gente da Catalunha? E você aprende essas coisas todas. Então, assim, aí é porque eu tenho informação nessa área, então eu tenho uma certa facilidade. Eu bato o olho na notícia, eu já sei mais ou menos o que é, sabe? Já sei mais ou menos. E a outra área é a área de tecnologia. Não que eu tenha formação em tecnologia, mas é um interesse desde pequeno, que meu pai ele trabalhava com segurança de sistema. Isso a gente está falando voltando na década de 80, coisa que na época que a maior parte das pessoas, tipo assim, poucas pessoas no país tinham um computador em casa, sabe? Eu lembro do meu primeiro computador em casa, eu tinha 6 anos. Era um TK-80, TK-2000, uma coisa assim. Então eu fiz estágio também em montagem e manutenção. Eu tenho interesse por tecnologia há muito tempo. Claro que aí, de novo, o meu interesse em tecnologia não é o nível de interesse de um especialista. Alguém que trabalha especificamente, alguém que faz engenharia e, sei lá, engenharia da computação, ciência da computação, obviamente vai saber muito mais que eu. Mas é um nível de conhecimento de entusiasta. Eu conheço bastante. Se você me perguntar ali como que esse computador funciona, acho que eu consigo explicar bem para você. Você pegar componentes individuais da placa-mãe e perguntar para que são, eu sei para que são. Eu montei aquele computador. Então, assim, e eu acompanho essa notícia o tempo inteiro, tá? Tanto que você já viu o corte aqui da gente sobre a TSMC, sobre... E aí misturam os assuntos, sobre né? NVIDIA e coisa do tipo. Eu acompanho isso como entusiasta. E aí, provavelmente, eu tenho o nível de conhecimento que um jornalista entusiasta de tecnologia teria. Nesse nível, não é nível do engenheiro, tá? Obviamente. Só que aí, quando vai mais para a área de relações internacionais, provavelmente eu tenho um conhecimento um pouco mais alto do que alguém que é só entusiasta tem. Não, certamente eu tenho, porque eu estudei no nível acadêmico, né? O macete disso tudo é, primeiro, eu tento me informar o máximo que eu posso.
tá? Eu tento fazer Claro que isso não impede que você cometa erros, só que eu tento, tá, ter um certo nível de responsabilidade, no máximo da minha capacidade, me informar sobre as coisas que eu vou falar aqui. E eu tento trazer os tópicos para minha área de conhecimento. Esse é um dos macetes para você falar das coisas, principalmente se você é formado numa área generalista, tipo relações internacionais, sempre você começa num tópico e ele vagarosamente vai sendo direcionado para a área que você manja. É mais ou menos por aí. E eu tento correr de coisa que eu não sei. Como eu vou dar um exemplo aqui, né? É o tal do... A gente não falou aqui do caso do Epstein, que todo mundo tá falando. Teve outros casos aí que... Porque aí envolve coisa legal, envolve coisa de direito americano, que talvez a gente não saiba. Mas tem também o lance da gente selecionar o assunto aqui. Porque aqui a gente está fazendo um espaço opinativo. A gente não comenta crime, a gente não comenta casos de polícia. Você vê que tá rolando muita coisa em termos de assuntos que chocam a população, mas são do âmbito policial, de investigação policial, que não é da nossa área. A gente comenta algo que é mais político, comportamental, na verdade, né? O negócio é você... A gente tem acho que tem uma orientação editorial e tem também a nossa tentativa de não falar de coisas que a gente não... Domina, que a gente não tem a mínima ideia. Tanto que a galera falou que, Leon, você não vai falar de terras raras? Eu respondi aqui antes na live, eu posso comentar isso en passant. Mas eu fui estudar o negócio aqui para poder preparar um tópico para a live, eu vi o tamanho do problema, o tamanho da complexidade do problema. E, pelo menos, pelo que eu consegui ler até agora, consegui estudar até agora, eu cheguei à conclusão de que eu não tenho uma capacidade técnica ainda para poder comentar. Eu vou tentar estudar mais sobre o assunto, né, e tal, talvez um dia, mas hoje, se eu for comentar, vai ser en passant. Teve esse treco de terras raras, beleza, vamos passar para o próximo ponto. Na verdade, você pode comentar do aspecto político. Por quê? O governo americano está dando sinais claros de que tem esse interesse com relação ao Brasil e de como isso está sendo conduzido. A gente pode falar sobre isso, de como um interesse econômico voltado para esses elementos pode estar por trás de toda a ofensiva do governo americano contra o Brasil. Isso a gente já até comentou em uma live aqui, que existe essa possibilidade. Então, há vários recortes possíveis sobre um determinado tema, né? Então, isso também é algo que a gente pondera quando vai pensar no que vai trazer para cá. Mas se você pegar, você vai ver tópicos polêmicos, eu já dei o exemplo, eu não consigo lembrar de todos agora, porque esse corte aqui está saindo no improviso, tá? Mas citaram aqui nos comentários, Epstein você não viu aqui, Diddy você não viu aqui, essas coisas todas de fato, primeiro, porque eu não sou jurista, eu não manjo de direito americano no sentido de o direito doméstico, né, americano. Claro que eu vou ter uma noção de direito americano no que tange direito internacional, né? Eu tive uma cadeira de direito internacional público e direito internacional privado. Só que, obviamente, coisas domésticas nos Estados Unidos, direito criminal, né? Mas tem o lance também do nosso interesse, do que a gente não é um jornal que é obrigado a noticiar tudo. E a gente não tem interesse em noticiar, por exemplo, aspectos criminais. Não faz sentido para o que a gente quer construir com a nossa comunidade, basicamente, não é? E tem tanta gente falando disso, tipo assim, eu não quero ser fonte disso, desse tipo de tema, né? Do tema policial, criminal. Eu não tenho como contribuir para isso, porque tá meio óbvio, né? Tipo assim, diante de um assunto criminal, você não tem um outro olhar para dar. O crime aconteceu, você tem o réu, você tem a vítima. A gente, às vezes, faz aqui o esforço de dar um contraponto, de dar um outro olhar, uma outra análise, uma outra leitura dos fatos. E no criminal é meio que factual, não tem outra leitura, né? E, obviamente, tudo que a gente faz aqui tá tudo disponível para vocês também. Tanto que eu coloco várias fontes aqui internacionais traduzidas no Google. Você pode, mesmo que você não saiba inglês, você pode ir lá no tradutor do Google, mandar traduzir e ler a página. A gente lê aqui várias coisas traduzidas. Hoje em dia a informação está disponível para todo mundo que tem um celular, cara.